Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é Uma Grande Dor Passa por Todos os Países. É bem importante assim, porque essas profecias não é que agora está passando por todos os países, vem acontecendo em um país, em outro país, em país durando mais tempo ainda, essa, diríamos assim, uma tormenta para aquele povo. Mas todo o movimento que existe está sempre relacionado com a conduta do ser humano. Esses acontecimentos a pessoa pode observar assim, bem tranquilamente dentro dela, e a salvação de uma pessoa se encontra com o conhecimento dos ensinos. Porque nós sabemos assim que quando a pessoa tem desespero dentro dela, o médico, o juiz, os governantes não tem como auxiliar aquela pessoa. É um procedimento dentro. Depois nós sabemos assim que muitos julgam guias, profetas, orientadores. Esses também não têm como auxiliar. Temos que fazer um trabalho de ir verificando que todo esse saber que apresentam não dá sustentação, não tira a pessoa daquela situação em que ela se encontra. Devido ao fato de nós acharmos assim que o outro é que tem que fazer as coisas para nós, fica bem claro assim que a pessoa acha que ela vai procurar um profissional e aquele profissional vai resolver aquilo que está apresentando. Essa condição, nós tínhamos que ter um instante de lucidez para perceber que aquela orientação, aquela medicação que está sendo ministrada, entorpece e cria uma dependência. O trabalho que cada um precisa de fazer é aumentar a sua lucidez. Aquela condição bem importante assim, né? O pressentimento, que nós diríamos assim, que quando uma pessoa está pressentindo, ela está intuindo. Essa intuição é uma coisa superior, porque não se encontra na norma do tempo e do espaço. É uma condição antes. Essa intuição, muitos já ouviram assim falar que a mãe orientou o filho para que ele não fizesse determinada coisa, orientou assim para que ele saísse com o guarda-chuva, de muitas maneiras diferentes. Aquela mãe, aquele pai, normalmente não levantou ainda naquele dia. Quer dizer que dentro deles, essa condição da mudança da norma do tempo e do espaço. E muitas vezes essas referências não são valorizadas. Quer dizer que nós tínhamos que nos tornarmos mais conhecedores dos ensinos para ficarmos seguros. Muitas pessoas acham assim que vai dar tudo certo. Só dá tudo certo o dia que aquela pessoa teve quando ela concluiu as últimas funções da sua moradia, que é fechar a porta de entrada da moradia. Uma grande dor passa por todos os países. É uma condição que cada um teria que estar observando. Porque muitos acham assim, porque ele tem o que comer, o que beber, porque ele tem a moradia, aquela situação ainda não entrou dentro da sua moradia. Mas quando nós descuidarmos, a mesma situação que aqueles estão passando tem possibilidade de entrar dentro da nossa moradia. Esse zelo, a pessoa precisa de lembrar assim, mesmo ela tendo muito recurso, muito ouro, não vai auxiliá-la em nada. É isso que nós tínhamos que fazer essas observações conosco mesmo, para nós, para nos tornarmos seguros. Aquela condição de ter conhecimento dos ensinos, a pessoa tem que lembrar assim, que um ensino tem um aprofundamento.
As falas trazidas por Jesus têm muita importância, porque quando ele orienta que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, nós tínhamos que admitir assim, que primeiro tínhamos que conhecer os seus ensinos. Depois tem aquela referência da limitação que nós temos com o nosso cérebro. As informações, as instruções, nós sempre assimilamos conforme nossa maneira interna, conforme que nós tivemos o nosso desenvolvimento e as informações escolares e as informações na moradia. Ter o conhecimento dessas informações, a pessoa precisa de ter uma sequência, a vida toda ela ir pesquisando. A pesquisa para o conhecimento dos ensinos não é uma coisa mais ou menos, porque à medida em que vamos graduando na vida de matéria grosseira para as nossas atividades de sobrevivência, nós temos que fazer essa mesma condição de ir graduando dentro de nós, assimilando as informações. Aquela condição bem importante assim, com as informações, com as instruções, a pessoa não pode dar salto. Essa referência é bem simples, porque se dermos saltos, fica uma lacuna. A mesma coisa assemelha quando sobe a escada de 2 ou de 3 degraus de cada vez. Mas para a pessoa descer, ela tem que descer degrau por degrau. Na nossa vida, não é somente caminhando para cima. Todo o nosso saber que nós recebemos e que nós vamos conquistando através dos anos, nós voltamos nos degraus de baixo para solidificar os degraus que nós já conquistamos, a compreensão. Então, aquela referência de que ninguém vai ao Pai a não ser através dos ensinos que Jesus trouxe, quer dizer que nós temos que ter uma base bem presente dentro de nós. Depois, nós sabemos assim que as falhas que existem na nossa maneira de ser, comigo, as falhas que existem. E nós sabemos assim que existem muitas falhas com todos, porque entramos na moradia e deixamos essa chave do lado de fora. Esse que ainda não passou por essa situação, ele conhece uma pessoa que passou. Assim como tem muitas referências. Então quer dizer que nós temos as falhas, do jeito que temos na matéria grosseira, temos também com os entendimentos. Temos também com aqueles ensinos que nos transmitem, porque dificilmente uma pessoa volta para a moradia verificando as informações que foram transmitidas e como ele se encontra assimilando essas informações. Depois tem muitas outras coisas, como por exemplo, porque a pessoa se encontra naquele templo, naquela mesquita, naquela sinagoga, ele tem que lembrar assim que aquele que está transmitindo, ele é um ser humano e ele também transmite conforme ele entendeu. Quer dizer que o trabalho da nossa vida interna é pessoal, é indivíduo. E se ele não fizer um trabalho com clareza dentro dele, aumentando a sua esperança, o medo chega, o desespero chega. Fica bem fácil assim de conversar com uma pessoa ou com outra e depois aquela referência do seu médico, do seu orientador, o costume que a pessoa passa a adquirir. Normalmente é costume que diminui a lucidez. Quer dizer que o trabalho que cada um precisa de desenvolver, aumentando a sua lucidez, percebendo os degraus que ele está caminhando na vida e na descida desses degraus, verificando o procedimento que já teve, tem que ter um aumento de lucidez. Todas as coisas que diminuem a lucidez é de responsabilidade individual. Quando a pessoa se encontra no desespero, ela tem facilidade de tornar-se um zombador daquele que está esforçando para ter o aprimoramento. Esse não terá vida longa. O jeito que ele tem o procedimento vai tirando a estrutura que ele recebeu.
E é bom a pessoa ir lembrando assim que normalmente um homem envelhecido, uma mulher envelhecida, dependendo da situação que se encontra no momento, fala assim: eu preciso da minha mãe. Quer dizer que décadas depois, a pessoa ainda volta numa condição anterior, dezenas de anos, querendo aquela segurança que ela teve no período da sua formação. Devido a isso, a pessoa tem que lembrar que agora a estrutura que ela precisa de ter é com o conhecimento dos ensinos, esforçando para ter um aprimoramento. E é bem interessante, porque muitas pessoas falam que não tem tempo. Nós não temos tempo realmente para a nossa vida interna, porque o trabalho que nós fazemos diariamente, normalmente, é para acúmulo do ouro. Depois nós sabemos assim que esse tem um valor, mas para dentro da pessoa não tem nenhuma significação. E é bom a pessoa ir lembrando quando aquele que adquiriu um propósito de vida interior, de ter o aprofundamento nos ensinos, as referências que ele passa a ter é para ele mesmo. Muitas vezes os valores externos não têm significação. Títulos, honrarias, cargos, governantes. Fica bem fácil assim a gente ir observando um que foi governante num período anterior, ele perdeu o cargo, agora a sua vida, se ele não tiver trabalhado dentro dele, não tem valor. Dificilmente esse é procurado para uma orientação, a não ser para o cargo em que ele se encontrava, mas para a vida de sobrevivência de outros não tem significação. Então nós tínhamos que fazer um trabalho de verificando como a pessoa se encontra na vida, os valores que ela encontra se acumulando. E aquela referência bem importante assim, né? De que aqueles que têm as profissões, que julgam-se orientadores, que julgam-se naquela condição de tornar-se guia da humanidade, esses não têm sustentação, o procedimento que ele apresenta. Depois, tem muitas coisas bem simples, que não é com a quantidade de palavras que uma pessoa apresenta uma condição de elevado, de superior. É na condição de usar as palavras que tem uma significação para aquele que está ouvindo, dentro dele ficar aquecido, confiante. Todos os atos que nós viermos a fazer não é com a quantidade, é com a qualidade. Fica bem fácil assim de observar o sistema de oração. Quer dizer que a pessoa acha que ela fazendo uma quantidade de oração, dentro dela ela vai ter uma elevação. Outra coisa bem interessante também, fazer o bem para o próximo. Normalmente aquele que faz o bem, ele julga que agora ele vai ter uma graduação dentro dele em relação à ida dele no caminho da luz, porque ele fez o bem para o seu semelhante. É um sistema de troca. Não existe isso na criação. Existe uma condição da pessoa ter lucidez. E fica bem fácil assim de quando a pessoa tem uma clareza dentro dela, ou um agradecimento, um alimento que ela está recebendo, ou um ato anterior que ela fez, ou que fizeram para ela, que esse ato foi verdadeiro. A pessoa tem uma alegria dentro dela. É isso que nós precisaríamos de fazer essa diferença. Essa alegria é um material que a pessoa vai poder guardar a vida toda. Assim como tem a alegria, também tem o mal-estar. No instante de lucidez, a pessoa fazendo uma reflexão daquilo que aconteceu e vindo para ela o mal-estar e a maneira que ela tem vontade de fazer o resgate que aquele mal-estar ocasionou a ela. Toda a nossa época, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando os valores.
E depois nós sabemos assim que aquela referência de cuidar do nosso corpo de matéria grosseira é um processo que a pessoa tem que lembrar que é diariamente. Se nós observarmos os animais que são criados soltos, eles têm um procedimento de cuidar da higienização do seu corpo, a menos que a doença tenha pegado. Se ele encontra sadio, aquele animal, aquela ave vai apresentar sempre bonita. E se nós tivermos a oportunidade de apreciar, nós vamos verificando que todo instante está higienizando-se. Nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco de uma maneira diferente, também com os nossos pensamentos e com a nossa maneira de vivermos. Porque fica bem fácil assim que o que nós temos hoje é o que nós plantamos numa época anterior. O trabalho que nós temos, o relacionamento que nós temos, a perspectiva de vida interior. E essa perspectiva é bem simples e bem verdadeira. E ela é substanciosa. Fica bem fácil assim no caso de uma pessoa que saiu da moradia dos seus pais e foi morar só. Se ele tem uma perspectiva para a sobrevivência, ele continua naquela moradia, porque a perspectiva dele ainda está em andamento. Mas se ele já superou esta fase da perspectiva, muitas vezes ele volta para a casa dos pais porque não aguenta ficar só. A falta de material dentro da pessoa, de percebendo o caminho que ela está caminhando e os valores que ela recebeu durante o período de sua formação, no período de amadurecido, verificando aquelas informações. A nossa vida é dessa maneira. Uma grande dor passa por todos os países. É uma condição bem simples assim que nós precisaríamos de perceber que todos os países apresentam um impasse. E tem países que nós vemos assim que já vem décadas passando por limitação de alimentação para o seu povo. O trabalho que esse povo precisaria de fazer é o mesmo trabalho que nós precisamos de fazer para não ficarmos naquela situação. Aquela referência que fala assim que na minha moradia eu tenho cuidado e isso não vai acontecer. Pode não ter acontecido ainda. Aquele que descuida, zombando da situação que está apresentando, o destino faz a roda e a roda do destino roda. Nós vemos assim em costumes. O pai tem um determinado costume, os seus descendentes têm aquele costume. Se é costume que prejudica a saúde, alguns dos seus descendentes podem não ter o costume, mas arrumam uma companheira, arrumam um companheiro que tem esse costume. Aquele patriarca apresentou-se naquela condição de poder fazer a manutenção da sua moradia, mas os seus descendentes já apresentam limitação. Esse cuidado é para nós a vida inteira. E a referência que sempre existiu de bom são os ensinos. E o livro Na Luz da Verdade, ele possibilita essas orientações da pessoa ir caminhando degrau por degrau na sua vida interna. Porque na vida externa, se ele apresenta uma dedicação maior, conhecendo melhor aquelas funções que ele está executando, ele pode ter uma promoção nessa empresa ou numa empresa similar. Mas na vida interna, então a mudança que nós precisamos de ter também da vida externa e também da vida interior. Porque se todos os países têm passado por situações de muitas limitações, quer dizer que algumas pessoas são mais acentuadas essas limitações, ou muitas outras pessoas, mas aquele que tem possibilidade de ficar resguardado é aquele que conhece os ensinos e se esforça diariamente tendo o aprimoramento da sua vida interior. Os degraus da vida fica bem fácil assim. Se uma pessoa já amadurecido, envelhecido,
lembra do período de sua formação, do comportamento que teve, do esforço que começou a fazer na sua vida de profissional, quer dizer que ele desceu o degrau, voltou lá atrás. Para essa vivência, nós temos facilidade para ver o procedimento que nós temos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. É isso que nós precisaríamos de fazer também, esse aprimoramento para nós. Nós vamos confirmando assim que na velhice, normalmente a pessoa fica com os profissionais que cuidam daqueles envelhecidos, se a pessoa perdeu a lucidez. Se mantém-se lúcido durante a sua vida, mesmo encontrando-se envelhecido, ele fica com os familiares, ele ainda passa a ter consideração. Mas se perdeu a lucidez, fica com os funcionários. Quer dizer que na nossa vida, a única coisa que nós temos é o saber e a lucidez. Então, nos esforçarmos para nos mantermos sábios e lúcidos. O saber para a sobrevivência do nosso corpo de matéria grosseira, para ter aquela moradia, para ter o habitar, para ter a condição de realizar aqueles passeios, é uma coisa necessária. A substância dentro de nós, a confiança, para não fazermos como aquele jovem que, assim que terminou o propósito, então ele volta para a casa dos pais, porque não tem um propósito dentro dele para conviver com ele, recebendo orientação para a sua vida interna, a lucidez de percebermos que não é com a quantidade de atos que nós fazemos para dentro de nós, porque para a vida externa é diferente. Precisamos de fazer os atos que precisam de serem feitos, mas para a nossa vida interna, esses atos têm que ir tendo aprimoramento e tendo uma condição de ir melhorando, porque quando nós fazemos oração e repetimos aquela oração, muitas vezes ela para de ter a significação, porque não aprofundamos nas palavras que aquela oração está sendo verbalizada, quer dizer que vai perdendo a significação. Ficou uma coisa que não tem importância para a vida interna e a substância, a paz que a pessoa tem dentro dela. Se faltou essa paz, muitos e muitos acordam de manhã com o pescoço endurecido. Muitos fazem a referência assim, que é o jeito que a pessoa dormiu, que é o travesseiro, que é aquela cama, mas a pessoa já dorme com aquele travesseiro, com aquela cama, décadas ou muitos anos. Quer dizer que dentro da pessoa está faltando material para o seu espírito, porque se não tem material para o espírito, então o corpo físico não pode ter o conforto que está julgando que pode ter. Se a pessoa ainda tem possibilidade de acordar para a vida interna, tem essa referência também. Quer dizer que se a pessoa se encontra dormindo, porque agora ela fez um compromisso e ela não tem a capacidade de arcar com o compromisso feito, então ela perdeu a lucidez. Então ela se encontra dormindo. Então ela precisa de continuar dormindo. Outra referência bem importante da condenação eterna. Se a pessoa está dormindo, se a pessoa se entorpece, não está verificando o que está escrito, aquilo que está colocando na sua boca, ela não merece ser despertada. Essas referências é que nós tínhamos que ter bem presente dentro de nós. Uma pessoa, outra pessoa acha assim que nós teremos tempo para o futuro, que nós no futuro teríamos tempo para fazer os resgates daquilo que nós achamos que fizemos a transgressão. Esse futuro já teria que ter sido ontem, porque tem um ensino bem importante para que façamos uma referência do 7º dia da semana, de observar como nós estamos caminhando. Depois o tempo e os ensinos que foram trazidos por Jesus já tem 2000 anos. Quer dizer que quanto tempo a pessoa julga que ela ainda teria para frente, essa condição é uma justificativa. Entra na mesma condição daqueles zombadores, por não estar fazendo um trabalho de ter um aprimoramento dentro dele.
de ir percebendo a situação que o próximo está vivendo, as limitações que o próximo se encontra. Então, a pessoa tem que lembrar que aquela situação, se nós descuidarmos, passaremos por aquelas situações. Nos esforçarmos e o conhecimento do livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita esta naturalidade para nós, não é para as outras pessoas. Então, aqueles que vêm estudando o livro Na Luz da Verdade, quando apresenta situações difíceis de serem solucionadas, resolvidas, estuda o livro Na Luz da Verdade. E a referência é que a pessoa acalmou dentro dela e agora está apresentando uma solução. E que muitas vezes essa solução não é para imediato, porque nós sabemos assim que tem muitas coisas que nós precisamos de dar o desfecho final, mas também que não depende somente de nós. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, essa naturalidade para nós mesmos, porque quando a pessoa começa a evoluir, ela precisa de valorizar os degraus da escada da sua vida e ser muito cuidadosa com ela mesma, porque quando a pessoa é cuidadosa, ela é cuidadosa para ela, não é para os outros, porque nós sabemos assim que descendo os degraus, independente da pessoa, ela lembra do seu ontem, ela lembra da sua infância, ela lembra das situações que ela teve que vivenciar, fazer esses resgates. Não construir mais caminhos trevosos, caminhos difíceis para ela mesma, porque nós não podemos relacionar com aqueles que não merecem a nossa consideração. Então é bem simples assim, porque nós sabemos que tem influência. Depois a pessoa pode perceber assim que a influência também fica com o cheiro, na roupa, daquele que conviveu e leva para dentro da moradia. Quer dizer que a vida da pessoa vai sendo mais trabalhosa ainda, porque agora ela está permitindo influências que não são boas, ela ficar com essas influências. A melhora, a pessoa tem que lembrar que ela tem que aprender a construir quadros com os seus pensamentos que constrói a maneira que ela tem para ter sentimentos melhores. E depois tem aquela coisa bem grave assim, que nós recebemos influência e que essas influências perduram na nossa vida diária o tempo todo. Porque se nós lembramos de quando éramos criança, daquilo que aconteceu conosco ou daquele comportamento que tivemos, então as influências, todos os atos ficam conosco a vida inteira. O cuidado é todo instante. Uma grande dor passa por todos os países. Então a pessoa tem que ser cuidadosa e ela tem que, no seu pressentimento, quer dizer, na sua intuição, e observando aquilo que vai possibilitar a ela uma maneira de ser melhor. Depois a referência é que nós sabemos que o médico, o advogado, o juiz, governante não pode nos auxiliar. É a própria pessoa que tem que ir melhorando durante a sua existência. Depois nós sabemos assim que nas tormentas que muitos passam, nem todo o ouro que a pessoa vier a ter pode auxiliá-la, porque não pode comprar aquilo que ela precisa, que é a maneira que ela tem que ter para seguir o seu caminho interior. Essa condição a pessoa precisa de lembrar que a paz é a própria pessoa que tem que construir para ela mesma. Então estuda o livro Na Luz da Verdade